Olá pessoal, meu nome é Catarina Lacerda, eu sou CEO da Compoa Comunicação e consultora Mereu em metodologias ágeis. Na semana passada, dia 21 de maio, nós fizemos um webinar muito produtivo com os sócios da Mereu sobre o dia depois de amanhã, como resolver problemas complexos com o Design Sprint. O tempo correu, a gente não conseguiu responder todas as perguntas e eu voltei aqui hoje para esclarecer algumas que ficaram lá, ok? Vamos lá! A primeira pergunta é até muito parecida com uma outra pergunta, eu vou ler as duas juntas e respondo uma só. Lidiane Samora pergunta: Catarina, o Design Sprint remoto funciona mesmo? Se sim, quais ferramentas você está usando para isso? Uma pergunta muito parecida com a da Ronara Adorno, que quer saber se nós já fizemos a metodologia online nessa época de isolamento e como foi. Bom, meninas, funciona. O Design Sprint remoto funciona porque o Design Sprint é bom demais da conta. Ele é uma ferramenta criada pelo Google para se adaptar às mais diversas situações. Eu, particularmente, não faço. Eu tenho conduzido dezenas de sprints por aí e sempre fiz no formato presencial, na forma de imersão, em que todas as pessoas estão no mesmo ambiente, compartilhando ali das mesmas condições e transformando a sala numa espécie de cérebro compartilhado. A ideia que está na cabeça de um vai para um post-it, é colada na parede e quando a gente bate o olho naquela ideia, a gente entende exatamente o que a pessoa quis dizer ou qual foi o momento da discussão em que aquela ideia apareceu. Com isso, a gente consegue fazer um encadeamento, assim, sabe? Uma sequência lógica de atividades, de eventos que vão permitindo a gente avançar no próprio sprint, na própria metodologia. E é por isso que eu acho que vai ser sempre melhor fazer isso presencialmente. Óbvio, não sabemos quanto tempo vai demorar, vai levar esse distanciamento social. Espero até que seja muito breve, para que a gente possa voltar a se reunir, e poder extrair toda a riqueza que vem da convivência, e de uma imersão como essa. Mas até lá, existem sim recursos e ferramentas que permitem a participação remota das pessoas. Só tem que ficar muito atento. O facilitador precisa, obviamente, dominar a técnica, e mais, dominar o recurso tecnológico que ele está utilizando para manter as pessoas conectadas. Eu nunca participei como facilitadora de um sprint, mas já participei como especialista. E as pessoas que conduziram o sprint foram muito felizes e a gente chegou num protótipo viável. Então, nós usamos o Figma para isso, foi bastante legal, mas ainda surgiram algumas dificuldades tecnológicas, do tipo, eu não estou te ouvindo direito, ou falhou aqui para mim, minha conexão não está tão boa, ou não consigo arrastar esse card, o que eu faço, onde é que eu estou perdida? Isso dá uma travada no processo criativo, sabe? Por isso que eu ainda prefiro, sem sombra de dúvidas, o Design Sprint presencial, ok? A própria Lidiane Samora pergunta: quais recursos você tem usado para manter o foco do grupo e ainda tornar o processo leve, interativo e divertido? Lidiane, o Design Sprint se carrega disso, juro para você. A própria metodologia é capaz de garantir essa leveza, a tranquilidade, assim, as fases, por mais que sejam muito demarcadas, porque tem tempo estabelecido, afinal é um sprint, então as próprias etapas são leves. E a primeira coisa que a gente tem o cuidado de fazer quando a gente começa o sprint é nivelar as expectativas, é colocar todo mundo na mesma condição de participante, e mesmo que tenha ali um decisor, um gestor, alguém que possa ser entendido como uma figura que tende a intimidar um pouco a participação dos demais, isso não acontece, porque ali ele é colocado na condição de mais um participante. E na maior parte das vezes, é a pessoa que mais aprende com a diferença de ponto de vista, sabe? Então, as pessoas vão se soltando aos poucos, vão ficando muito entregues ao processo, e isso garante um engajamento tão legal que, no final, o resultado do protótipo é como se fosse um filho de muitos pais e muitas mães. Tudo construído coletivamente em nome da solução de um problema complexo, Tem até uma das etapas do Design Sprint, quase que uma dinâmica, chamada de 8 ideias malucas. A gente pega uma folha de papel A4, divide em 8 quadradinhos
e cada quadradinho daquele é o espaço para você desenhar uma ideia apenas, somente desenho, em 1 minuto. Então tem 8 minutos para desenhar 8 ideias. É quase que uma dinâmica, um quebra-gelo, muito divertido, porque a gente ri horrores um do desenho do outro. E assim, qualquer um que entrar de fora, que vier lá de outro ambiente da empresa, entrar na sala, olhar para aqueles 8 papéis colados na parede, e falar assim, gente, esse bando de bonequinho palito, essas bolas assim, é diversão garantida. Pode ter certeza que uma coisa que esse método é interativo, leve e divertido. Pode ficar tranquila. A próxima pergunta é de Fernando Guazelli. Olha a pergunta dele, que interessante. Cultura do erro permite liberdade para arriscar mais, logo, ser mais criativo e inovador. É essa a reflexão? Não, Fernando. Não é essa a reflexão. É o contrário disso. Na verdade, foi um ato falho. Eu disse isso querendo dizer o oposto. Exatamente o contrário do que eu falei. É a cabeça que, pensa demais e a boca não acompanha. Não é a cultura do erro que permite liberdade para arriscar mais. Pelo contrário, você já pensa se chegar numa empresa e falar, galera, pessoal, agora aqui todo mundo pode errar, porque errando a gente se torna mais criativo. Não é qualquer erro e não é de qualquer maneira. Corrigindo, então, a minha fala lá no webinar. Não é a cultura do erro que permite liberdade para arriscar mais. É a cultura de tolerância ao erro. É a capacidade de estabelecer na cultura da empresa e nos métodos de trabalho de cada equipe um espaço para aprender com os erros, para arriscar e, eventualmente, falhar, deixando um legado ali que vai permitir novos e melhores acertos a partir dali. Consegue entender? O que é isso na prática? É o que o próprio Design Sprint se propõe a fazer. Quando a gente se reúne de 2 a 5 dias para mapear um problema, esboçar uma solução, tomar uma decisão, prototipar essa ideia mais promissora e validar com o cliente, a gente nunca sabe no primeiro dia o que vai dar no último. Não tem jeito de saber. A gente pode chegar num resultado que não é viável, o que não significa que ele está errado, né? Sabe como a gente chama esse protótipo que não é viável? A gente chama ele de fracasso eficiente. Fracassou porque ele não vai poder ser implementado, mas ele trouxe uma série de aprendizados, sobretudo na fase de mapeamento do problema, que quando a gente precisar voltar atrás, refazer o passo, a gente já não está lá mais no mesmo ponto zero. A gente já percorreu um caminho importante, coletivamente, que nos permite maior possibilidade de acerto na próxima vez, tá? Então, a cultura de tolerância ao erro permite que você arrisque de uma maneira previsível, calculada, e que aprenda com possíveis erros que venham a acontecer em função do próprio processo, ok? Nós temos aqui mais uma pergunta do usuário Liz. Como se aplica o Design Sprint para serviços? Muito simples, da mesma maneira que a gente faz o Design Sprint para produtos. A gente vê empresas de todos os portes e de todos os setores utilizando o Sprint e cada vez mais encontrando resultados viáveis, protótipos super legais para problemas complexos. Então, se você tem um problema, se você está focado na solução dele, se você tem especialistas com visão diferente e dispostos a mergulhar no mesmo problema, faça um sprint, porque não importa se é produto ou serviço, sempre haverá um protótipo a ser desenvolvido e a possibilidade de validar uma ideia muito promissora diante desses 5 momentos, que é o mapeamento, o esboço, a decisão, o protótipo e a validação, tá? Do Google até a empresa de menor porte, de empresas de produtos, empresas de serviços e até na vida pessoal. Fica a dica. É ótimo, o Design Sprint é excelente, um método que se aplica em qualquer contexto, ok? A próxima pergunta é do Eduardo Santos. Quando usar o protótipo e quando usar o mínimo produto viável? Ótima pergunta. Na prática, gente, assim, vou te falar que se a sua empresa está preocupada com o conceito de um e de outro, se não é alguém que está conduzindo o processo de metodologia ágil, eu te confesso que pouca diferença vai fazer no dia a dia da empresa e naquele momento de validação, de prototipação.
Mas eu posso dizer aqui que o protótipo é ainda mais experimental que o mínimo produto viável. Tá? O protótipo é um esboço, é um rascunho do que viria a ser futuramente o mínimo produto viável. Há quem diga, inclusive, que o mínimo produto viável está ligado ao modelo de negócio e o protótipo está ligado a um produto. Mas, na prática, o protótipo é o mais feio, sujo e barato possível. É apenas a superfície. A gente usa a analogia aí do filme de Bang Bang, que somente a porta é que vai e vem, o resto é tapume, é papelão, é cenário, é cenográfico. A mesma coisa no protótipo. O protótipo pode ser feito de qualquer maneira, com qualquer coisa. Pode ser uma maquete, pode ser um mock-up, pode ser uma planilha, pode ser um vídeo, qualquer coisa que sirva para apresentar, para materializar uma ideia que foi debatida ali ao longo daqueles 5 dias. Mas, assim como o mínimo produto viável, ele também é submetido à validação num ambiente real para colher ali o feedback, as contribuições necessárias para aprimorar aquele projeto e decidir se ele vale ou não a pena de ser implementado. Esse é o objetivo do protótipo. Já o mínimo produto viável, necessariamente é um produto, é alguma coisa que esteja em condição de uso, ainda que minimamente, né? É diferente do nosso protótipo. Mas é como eu disse, se cumprir o papel de colher o feedback das pessoas e voltar para dentro da empresa a ponto de ser melhorado e rodado na prática depois, já valeu. Se você vai chamar de protótipo, de mínimo produto viável, assim, sabe, aproveite para aprender com o seu público, com o seu cliente, traga, incorpore esse aprendizado e já use como ponto de partida para os próximos momentos que vocês precisarem desenvolver soluções e alternativas inovadoras, fora da caixinha, ok? Foram essas as perguntas, eu espero ter podido ajudar vocês. Os canais da Emereu continuam abertos, vai ser sempre um prazer ajudar as empresas a superarem os seus desafios, que também são nossos aqui. Tá bom? Até a próxima, obrigada, Emereu.